Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos, a mais um episódio do nosso podcast Psicologia em Foco. Eu sou a Nayara. Eu sou Michele. E eu sou a Letícia. Nós somos alunas, do 5º período de Psicologia da Univale. E hoje nós viemos conversar sobre um tema um tanto delicado, e que está muito em alta ultimamente depois do pronunciamento daquele influencer bem famoso que todos nós conhecemos, que é a adultização. Nosso tema hoje é infância interrompida, as consequências psicológicas da adultização. Nós temos também a honra de receber nossas convidadas, a Kênia, que é a nossa psicóloga convidada, graduada em TCC pela PUC Minas, Bunda, desculpa. E a Milena, que é a nossa professora formada aí, com experiência, especialista em neuropsicopedagogia. Eu agradeço muito a presença de vocês, tá? Foi muito difícil achar alguém que topasse e conseguisse vir. E realmente é um prazer receber vocês junto com a gente. Para a gente dar início nesse bate-papo, que eu tenho certeza que vai sair muita coisa boa, informação importante que vai agregar e também auxiliar, principalmente os pais, os responsáveis dessas crianças, Vocês poderiam me dizer, assim, como que a adultização e de que forma ela aparece na nossa sociedade atual, Vocês podem nos conduzir um pouco com essa... Quando a gente olha por esse lado que tem sido tão falado, como nossa amiga que citou do vídeo, que anda rodando aí na internet, a gente percebe que muitas vezes o foco, quando a gente trata desse assunto, fica ali na sexualização, na exposição do corpo da criança nas redes sociais. Exatamente. Mas quando a gente olha o tema em si, de forma mais aprofundada, de maneira mais geral, a gente percebe que a gente tira da criança o prazer, a oportunidade de brincar. Quando a gente, de alguma forma, faz isso, nós estamos contribuindo também para essa adultização. Delega, muitas funções para uma criança, antes do momento, Verdade. Exatamente. E até também quando a gente poda, principalmente o brincar. Não permite que criança seja criança em diversos aspectos. Que seja ali no se sujar, que seja no fazer barulho, com esse advento aí das redes sociais, do celular cada vez mais cedo na mão das crianças. Verdade. Parece assim que virou comum que uma criança fique quieta na frente de uma tela. E parece que virou incomum uma criança correndo, brincando, gritando pela casa. Milena, você trouxe um comentário muito importante. Porque, assim, eu percebo que as redes sociais, esse acesso muito precoce às crianças, roubou, de fato, esse tempo, roubou o tempo de infância. As crianças estão cada vez mais na frente do telefone do que na rua brincando, Então, achei, assim, muito legal o seu comentário trazer isso, porque é uma realidade que a gente vive hoje. Verdade, Michele. Isso me lembrou muito o fato de que dentro dessa era tecnológica, que a gente vive, é como se os adultos estivessem criando ali mini adultos, Porque eles estão ali enquadrados nesse contexto da sociedade, eles veem tudo ali na tecnologia e a criança, ela ali é como uma esponja. Então, tudo aquilo que ela vê, ela absorve. Então, elas crescem ali, viram mini adultos e muitas vezes as famílias elas não têm esse olhar ali para perceber as mudanças que estão acontecendo ali dentro de casa mesmo, Então, isso é muito importante. Inclusive, é até muito esperado, que a criança ela já seja um mini adulto na sociedade. Na verdade, isso é bem antigo. Principalmente se a gente for ver em cidade pequena, onde a maioria dos pais, às vezes, costumavam ter muitos filhos justamente para trabalhar. Nessa época, a gente já percebe... muitos. Aí, hoje, agora, tá esse negócio aí da tecnologia. Antes era o trabalho. Hoje, os pais estão tratando como adultos porque, enfim, eles não querem ter o trabalho de realmente, assim, estar presente ali no crescimento, estar presente na vivência do filho. Toma o celular aqui, fica quietinho e deixa eu resolver isso aqui. É basicamente isso que a gente vê hoje em dia. E educar dá trabalho, Antes de responder diretamente sua pergunta, teve também aí, a modinha do Bob Goods, Todo mundo tá tão acostumado com as crianças ficarem agarradas nas telas. E aí, já é muito comum a gente sentar em restaurante e ver as crianças, com o celularzinho na mão lá, com tablet, enfim. Isso é verdade. E aí, uma cena me chamou atenção quando eu fui no shopping um dia desse, naquela praça de alimentação,
tinham lá crianças quietas mesmo, né, paradinhas, mas não era na frente do celular, era colorindo. E aí, isso causa estranheza, porque tá todo mundo acostumado, os meninos ficar só conectados, que aí quando as crianças pegam lá a sua essência, que é, né, colorir, pular, saltar e tudo, fazer coisas de criança, as pessoas se assustam, né? Então, assim, tá meio que na hora, né, já passou na hora da verdade, de retomar, né, a essência da infância, que de fato faz uma criança, né? E quando a gente pensa em adultização, agora falando um pouco, né, da sua pergunta, é justamente quando uma criança é exposta mesmo à responsabilidade, preocupação, né, que não é da sua idade, que não é da sua faixa etária ali. É meio que quando a criança ela é empurrada, né, ela é para queimar etapas das fases do desenvolvimento, né, dela. E isso não é só no caso da sexualização mesmo, né, embora tenha viralizado com esse formato, né, com esse assunto mesmo, mas a gente sabe, né, que quando a criança, por exemplo, pega a função lá de cuidar do irmão mais novo, quando a criança pega a função de ser o ombro amigo dos pais, né? Porque os pais têm pais, né, que juntam as questões emocionais aí vai desabafar com os filhos, né? Eles não estão preparados para isso, ele não tem maturidade. E aí junta a questão das mídias, das redes sociais, que é exatamente isso aí. Quando eles começam a usar roupinhas, né, como se fossem mini adultos, né, mesmo. E onde que entra a maior parte da sexualidade? Eu acredito que nas redes sociais, né? E no meio assim, da escola, outro ponto importante também. No meio escolar, quando os pais cobram demais resultados, notas, né? Cobram assim, um desempenho excessivo, a gente vê que não, pera, né? Tudo bem, é importante o resultado, né? Mas a criança está aproveitando aquele momento ali, como que está a vida escolar, além de notas? Exatamente. A gente precisa colocar uma lupa, né, nessas crianças que estão se tornando assim, adultos antes do momento, porque muitas responsabilidades e demandas são dadas a essas crianças, né? Sim, verdade. E para a gente continuar aqui com esse bate-papo, né, eu queria fazer a pergunta para a Kênia, né? Que você poderia citar para a gente algum desses prejuízos mentais que podem acontecer com essa criança? Olha, a partir do momento que a criança deixa de ser criança e para, né, de experienciar mesmo as coisas da infância, como brincar, né, se sujar, pular, correr. Hoje em dia, né, as pessoas acham ruim, né, ruim das crianças fazerem isso, mas né, é isso que a criança faz, pula corda, anda de bicicleta, se machuca, né, galo na testa. Enfim, isso é uma infância raiz, né, digamos. Hoje a gente usa esse termo porque é difícil achar, né? Mas quando a gente pensa numa criança que se responsabiliza, né, por emoções dos pais, por exemplo, né, a gente pensa que pode impactar na saúde mental dela na vida adulta uma pessoa ansiosa, né, porque ela está tentando dar conta de uma coisa que não é da alçada dela. Né? É o famoso não passar o carro na frente dos bois. Né? Existe todas as fases do desenvolvimento humano justamente por isso. Né? Todas as crianças, né, têm um tempo dentro daquele período, né, que a gente conhece, do tempo esperado ali, né, que não tem, nem que ser aquém, nem além disso, né, dentro do que está esperado ali. Né? Baixa autoestima, né, quando a criança pensa ali que ela está sendo cobrada por causa de nota, né, corre esse risco dela ser um adulto com baixa autoestima, né, que ela nunca é boa o suficiente, né, sempre tirou 8, né, e tem que ser 9, tem que ser 10, né, tirou 9, tem que ser 10. Aí tira o 10, finalmente, o que acontece? Não fez mais que a sua obrigação. Traumas, né? Também, né? Que pode... Não valida, né? O esforço mesmo da criança, conhecimento, enfim. E outra coisa, a questão também do vínculo, né? Por exemplo, voltando no assunto do pai, né? Ali que desabafa com o filho. Isso influencia na questão da construção do vínculo seguro. Porque se a criança que tem que ser cuidada, por que ela vai cuidar? Né? Inverter os papéis, Inversão, né? de papéis total. Uma criança não tem ainda... ela não consegue fazer uma compreensão mais complexa das coisas. Então, ela enxerga ainda tudo de uma maneira mais diferente, né? Diferente. Não tem a maturidade ainda para lidar com problemas da casa, né? Se o dinheiro não deu do mês, se o pai, né, tá com problemas lá conjugais com a mãe, o que a criança vai entender disso, né? Excelente, Kênia. Você pode nos dizer o que acontece com a identidade de uma criança quando ela é obrigada a pular essas etapas? Você corta.
Mas vamos lá, né? Basicamente isso, né, que eu já havia falado um pouco, porque quando a criança ela tem esse momento podado mesmo, né, cortado ali, não se permite vivenciar que de fato é ser criança, passar todas as fases lá, né? Lembra dos marcos do desenvolvimento humano? É isso, né? A criança, até aquela época, né, aquela fase dos porquês é importante, né? Então, quando a criança ela é podada disso, né, peraí que eu vou ter que olhar. Eu lembrei. Muitos prejuízos podem acontecer, né? A gente tem que pensar assim da seguinte forma, que é ter mais cautela, né? Você colocar limites nas coisas, ter, sabe, essa visão do que risco essa criança vai estar exposta, né? A gente pode pensar por esse lado aí também. Sim, a construção da identidade dela fica prejudicada, porque ela não sabe quem ela é a partir do momento que, eu tenho que ser a cuidada e eu estou cuidando. Começa daí, né? E aí, né, tende pode, né, acontecer situações dela de ser aquele adulto controlador, hiperresponsável, que não sabe parar, descansar, sabe, que se cobra demais, né, que não aceita a ajuda das pessoas, né, em contrapartida tem a questão da insegurança também. A partir daquele momento que o vínculo lá foi feito de forma insegura, vai refletir também, né? E aí pode ser uma pessoa que tem dificuldade de apegar a outras pessoas, de confiar nas pessoas. Então, assim, são impactos, né, que acontecem aqui que a gente não tem muita noção, né, como vai ser daqui 15, 20 anos na vida dessa pessoa, né? Mas que é uma criança, então está sendo formado agora. Aí nesse meio também tem a questão também das hipercompensações, né? Sim. Que ela começa a super hipercompensar, seja com comida. Sim. Às vezes também tem aquele negócio dos esquemas. Ai, meu Deus. Que vai... Aí às vezes cresce aquele adulto que sabe fazer tudo, que quer fazer tudo sozinho. Mas o bendito do esquema tá lá. Você não é o suficiente, você não quer fazer, você não vai fazer isso a tempo. Você tem que se virar, mas você não vai conseguir a tempo. E fica aquele conflito, aquele caos dentro da cabeça da pessoa. Sim. E aí, né, tende a ficar, normalmente, a gente vê, né, quando a gente vai na prática mesmo, na clínica, a gente vai ver a vida da pessoa como foi, lá, infância, adolescência, e é basicamente isso, né? Kênia, eu sou uma pessoa que sempre me cobrei demais, né? Meu pai era muito rígido, minha mãe, né, era assim... E o contrário também acontece, tá? Quando os pais também não têm esse perfil aí de ser muito rígido, são os pais mais negligentes aí, liberais, e aí também reflete de forma negativa, né? Não tem como correr, né? Tem uma frase que eu gosto muito, né? Eu uso muito, que fala: o que acontece na infância não fica na infância, né? Então vai impactar. Isso vai impactar por muito tempo, né? Exatamente. Demais. E trazendo um pouquinho agora, né, para o campo da neuropsicopedagogia, a gente entende, né, que quando a criança ela tem a infância dela interrompida, como a Kênia falou, né, isso traz prejuízos aí, tanto emocionais quanto cognitivos. E, Milena, queria que você explicasse um pouquinho para a gente sobre como que a neuropsicopedagogia pode auxiliar aí nesse processo com essa criança. Quando a gente fala de desenvolvimento, a gente também precisa levar para o lado cognitivo, como você disse. O emocional, ele está ali, né? E muitas questões podem acontecer ali durante a vida, por vivências ocorridas na infância, e da mesma forma também acontece na aprendizagem, né? A criança que ela não vivencia a infância dela de uma forma potente mesmo, com o estímulo adequado, com o contato com a natureza, o estímulo certo também, na hora certa, porque quando a gente pensa também nessa adultização, eu já logo penso assim, naquela criança que é cobrada para além, excessivamente, né? Para além da faixa etária mesmo, da habilidade cognitiva. Uhum. Quando a gente olha para o ambiente escolar, né? Como professora, eu já vivenciei, já vi muitas situações assim, de às vezes eu ter que, por demandas mesmo, da escola, sabe? Ter que aplicar para a criança uma coisa que eu sei que aquela criança ela não dá conta.
né? Uma opinião particular minha, por exemplo, que pode ser até meio polêmica aí, na parte aí pedagógica, eu não acredito no livro didático dentro da educação infantil, sabe? Eu acho que não vejo problema ali dos registros, né, da folha, do papel, precisa ter também, só que a criança, ela precisa vivenciar a vida, né? Tem uma frase também que eu gosto que fala que a criança, ela não diferencia o viver do brincar. Então, enquanto ela está brincando, ela está aprendendo, ela está se desenvolvendo cognitivamente, emocionalmente, socialmente. É ali que ela aprende como lidar com o outro, como lidar com as suas próprias emoções. Então, quando a gente traz para a parte cognitiva da aprendizagem essa consciência da não adultização, a gente percebe que a gente precisa dar mais espaço para que as crianças sejam crianças, inclusive dentro da sala de aula, inclusive dentro da escola. O aprender, ele precisa ser mais lúdico, mais prazeroso, né? A neurociência, ela traz, assim, de forma extremamente comprovada de que a aprendizagem, ela vem de forma muito mais fácil com o prazer, quando a pessoa tem lúdica, prazer, né, naquilo. Então, para uma criança, se não tem o lúdico, se não tem o brincar para ele, aquilo ali não vai ver prazer nenhum e dificilmente o caminho ali até a aprendizagem vai ser muito mais difícil, né? Exatamente. Verdade. Ótimo. E trazendo, né, nesse lado da criança, por exemplo, criança, né, é até assim, digamos, mais fácil nesse quesito de brincar, porque ali ela já tá propensa a isso, né? Criança, ela quer mesmo brincar, ela quer ir pra terra, ela quer sujar, ela quer brincar de panelinha, aquela coisa toda. Só que já entrando ali na fase da adolescência, né, que é a fase ali em que, digamos, ela já entra ali num contexto ali, num lado mais antissocial, quer ficar mais ali sozinho. Recolhida. Então, isso aí é aí que mora o perigo, né? É aí que geralmente vem essa questão da adultização, e aí vem a questão do adolescente se expor demais na internet, e aí vem essa questão da sexualidade. Então, eu acho que também quando esse adolescente ele tem essa falta de estímulos, lógico que com maneiras diferentes, né? A criança, você vai tratar de uma forma, com certos tipos de estímulos, de brincadeiras, e com o adolescente de outra, mas na sua visão, assim, no quesito agora da adolescência, como que você vê, como que pode ser trabalhado essa questão? Porque a criança é mais o brincar, e muitas vezes a gente fica, até pais, né? Aí a escola também fica assim, como que a gente pode ali trabalhar com esse adolescente, o que a gente pode trazer de recursos para estar estimulando ele, sem que ele fique ali isolado e caia, né, nessas redes, as artimanhas aí que estão aí espalhadas, né, na internet, em acesso muito fácil. Eu acho que a palavra-chave para você acessar um adolescente é afeto. Assim, eu nunca tive experiência em sala de aula com adolescentes, mas já tive fora. E a partir do momento que você conquista aquele adolescente pelo afeto, ali o brincar da criança, ele é diferente, né? O do adolescente, ele também tem o brincar dele. Normalmente é daquela implicância, aquele, sabe, aquele perfil bem adolescente mesmo. E assim, quando você entra nessa onda deles, sim, você consegue acessar aquela criança, né? E a partir disso, a aprendizagem, ela vem também. E com muitas metodologias também que a gente pode aplicar, né? Hoje a gente fala muito de metodologias ativas, e da mesma forma ali que a criança, lá na educação infantil, ela está ativamente ali, participando da aprendizagem dela, enquanto ela faz uma brincadeira, participa de um projeto. O adolescente também, ele também pode participar de maneira mais ativa nessa aprendizagem dele. Inclusive, dando opiniões, né? Eles gostam de ser escutados. A gente traz muito esse estereótipo, assim, de adolescentes, sabe? Dentro de um casulo, de preto, do quarto trancado. Mas, assim, eu acredito que a maioria deles já vai para um outro lado. Sim. Quando eles têm liberdade com você. É aquele negócio, né? Quando você descobre ali aquele pontinho específico do adolescente, que ele se sente seguro, que ele gosta, é aonde você vai conseguir acessar ele.
Eu tinha pavor de atender, eu tinha morrido de medo de atender criança e adolescente, eu não vou mentir. Acabou que na triagem que caiu pra mim, criança e adolescente. Eu consegui acessar as duas, justamente por coisas que elas gostavam. A criança mais fácil, óbvio, toda criança gosta de desenhar. A adolescente já, no caso, ela estava meio nervosa, eu percebi que ela já não queria muito falar. E eu percebi que o tênis dela é todo desenhadinho. Quando você tem essa facilidade de perceber... Entra no mundo deles ali, quando você né? entra no mundo deles, você consegue ali identificar, opa, essa característica aqui eu vou conseguir acessar mais fácil. Você vai ali e vai ao tiro certeiro, quando você consegue descobrir o ponto exato ali, né, que atrai a atenção daquele adolescente. Adolescente clama por identificação. Por isso que muitas vezes, assim, eu na minha adolescência eu passei por várias fases, assim, eu tive minha fase do rock, a fase ali do hip hop, que até minhas roupas mudavam, meu estilo mudava. Isso ia muito das pessoas que eu convivia. Eu particularmente não sei se era algo exclusivo meu, assim. Eu sempre fui muito influenciável. Mas faz parte, assim, essa necessidade de pertencimento. Sim. Né? Pode falar. Porque, na verdade, a adolescência está ali, no meio termo. Não é criança mais, mas também não é adulto. Né? E aí, esse período de transição é onde que dá todos esses conflitos também. Né? E aí, não tem nada melhor do que o acolhimento. Né? Eles precisam se sentir seguros também, né? Acolhidos e pertencentes mesmo. Esse senso de pertencimento para poder, né, se abrir. Né? Aconteceu comigo também de atender adolescente aqui. E aí, eu tive que aprender, conhecer coisas de Harry Potter. Porque ele chegou com um caderninho do Harry Potter. Falei, meu momento, né? E aí eu fui entrando, foi me explicando as coisas, como que era e tudo, assim. Então, assim, a gente vai mordendo pelas beiradas para chegar onde que é o nosso foco ali, né? Mas é o acolhimento, né? Precisa. É que as pessoas tendem a ter essa visão de que o adolescente é difícil, o adolescente é insuportável. Sendo que o que falta para essa pessoa é prestar atenção no adolescente. E é justamente por causa desse turbilhão de coisas que acontece nessa fase, gente. Já parou pra pensar? O físico muda, né? A cabeça muda. E essa fala aqui, eu vou repetir. O tempo todo escuta em casa, né? Que você não é criança, mas para algumas coisas você pode, sim, outras não, né? E aí fica perdido, né? Peraí, quem sou eu? É onde que dá essas crises existenciais mesmo, de identidade, né? Algumas coisas você tem autonomia, você dá conta, outras não, né? E aí é realmente confuso. Tá. A Letícia, ela já trouxe um pouco, né? Acredito que a nossa colega aqui respondeu, mas para reforçar, né, quais as estratégias, prevenções que a gente pode trazer para essas crianças? Eu acho que lá na infância ainda, né, a gente está falando muito da adolescência, mas voltando ali na infância, eu acho que a gente não tem para onde correr a não ser o brincar. A criança, ela precisa ter espaço, precisa ter oportunidade para isso. E é ali que ela vai desenvolver, né, dentro de todos os aspectos, e dentro do tempo correto, né? Dentro dos colegas, dentro da mesma faixa etária, com os brinquedos e acesso àquilo que é feito para ele, né? E até nisso aí a gente também precisa prestar atenção, porque às vezes a gente está ofertando para a criança algo que ao nosso olhar é bacana. Quando a gente pensa nos brinquedos, né? Brinquedo aí que praticamente brinca sozinho. Aí a criança recebe aquele brinquedo, olha assim, por 2 dias, o brinquedo ali bonitinho, né? A gente que já é mãe sofre com isso, porque você paga ali no brinquedinho, né? Um valor que você já sabe, a gente chora. Pois aí brinca 3 dias, 4 dias, não quero mais. Criança dá a mínima, às vezes prefere a caixa, né? Mas porque a caixa traz outras possibilidades. Né? A caixa pode ser um avião, pode ser uma casinha de boneca. Aguça a criatividade da criança. Exatamente. É a possibilidade do imaginar, do brincar também. A criatividade, ela precisa de espaço para ela fluir. E assim, muitas vezes a gente cobra muito adultos criativos, mas lá na infância a gente não, né?
podou a oportunidade dela de desenvolver Nossa. a criatividade. Eu gostava de brincar demais, gente. Até hoje, eles falam assim, depois que a gente vira mãe, a gente amadurece. Eu tô na terceiro filho, até hoje, gente. Eu tô esperando essa maturidade chegar, sabe? Aquele negócio. Eu junto com os meus filhos, eu brinco com eles. Claro que a gente dosa isso, né, para não perder a autoridade, respeito dentro de casa, mas os pais também, a família, né, ela participar com as crianças de hoje, acredito também que esse é um caminho que pode seguir para ter uma infância saudável, divertida, feliz, aprendendo, a criança criando segurança e liberdade para expressar seus sentimentos também. Então, ela precisa sentir que está num ambiente seguro, onde eu posso contar com aquela pessoa que está ali. Então, assim, eu corrijo, né? Mas brinco também, entro na brincadeira. Às vezes, meus filhos, eles têm dificuldade de expressar as emoções dele, fica mais acuado, eu já percebo um pouco aquele, eu vou lá e brinco. Aí eu falo assim, fala com a mamãe, você tá feliz, você tá assim, aí ele faz assim comigo, eu assim, já entendi, esse foi o jeito dele se expressar. E aí a gente vai pegando esse caminho, assim, mas entrar, sabe? Também participar, ser mais divertida com os filhos. Estar presente. Estar presente. De verdade. Não só o menino tá ali, olha, pai, o que eu sei fazer. Tá bom, filho, legal. Né? A criança, ela quer que você olhe Olhe ela. de verdade. Que você participe, né? Exatamente. Do que ela está te propondo. É aquele negócio, ninguém realmente deixa de ser criança. A gente só cresce mesmo, mas tá ali. E é muito importante a gente não deixar morrer esse lado, né? Que está dentro de nós. É a essência. Muitas vezes nós adultos estamos precisando brincar mais. Verdade. E ali, né, muitas vezes o hobby que cada um tem acaba virando trabalho, né? Então, assim, a gente precisa ter esse olhar também para nós, desse Verdade. tempo de qualidade. Que vai refletir nas crianças. Exatamente. Naturalmente, reflete neles. Exatamente. E respeitando, né, o tempo, né, precioso de cada fase mesmo do desenvolvimento humano, do desenvolvimento da infância. A gente precisa lembrar que não precisa ter pressa, né, para crescer, não. Né? Cada um do seu quadrado mesmo, cada um do seu tempo, né, dentro do seu ritmo, né, dentro do esperado ali. Não precisa ter pressa, né? Que tudo que acontece de forma, o amadurecimento mais saudável possível, né, vai com certeza impactar muito mais positivo do que, né, ficar querendo empurrar o menino para frente, né? Verdade. Muito bom. Para encerrarmos, né, quero agradecer a presença, a participação da Milena Torres, da Kênia Luiza. Muito obrigada pelas contribuições, pelas reflexões que foram tão ricas, né, para esse bate-papo de hoje. E muito esse importante. foi mais um episódio do podcast Psicologia em Foco. Queremos agradecer a você que nos acompanhou até aqui. Muito obrigada. Espero que esse bate-papo tenha trago, né, reflexões muito importantes para nós, para vocês aqui hoje. Ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.